Buenas! E aí? Firmes? Firmes! Curso básico, a base de tudo, a morfologia. E agora vamos continuar aqui a preposição na sua terceira parte. Episódio 3, parte 1. Então vamos começar a pensar mais um pouco, em preposição, envolvendo agora regência. Verbos e nomes que regem seus complementos. Olha só a sua questão belíssima, número 3. Olha só essa questão, gosto muito dessa questão. Veja. Indique a frase com mau emprego da preposição. Mau emprego quer dizer que a preposição não tinha que ser aquela preposição. Foi mal empregada. Podia ser outra, de repente nem tinha, enfim, mas a preposição daquela frase foi mal empregada. Então veja só. Encontramos com os antigos colegas na conferência. Aqui estamos diante da regência do verbo encontrar, que nesse caso, com a preposição com, dá uma ideia de que nós sabíamos que eles iam estar lá. Era uma conferência, antigos colegas na conferência. Quando eu encontro alguém, encontrei o João na rua, é um encontro casual. Quando eu encontro com alguém, também pode ser eu me encontro com alguém, isso é premeditado, já é sabido de antemão. E aí, a preposição é o com. Encontramos com quem? Com os colegas. Muito bem empregada a relação de regência aqui. Regência do verbo, aqui no caso, regência verbal. Tá? Na letra B, recebemos autorização. Autorização para quê? Com que finalidade? É o para, introduzindo a ideia de finalidade para completar o sentido agora, não do verbo, e sim do substantivo autorização. Substantivo aqui, ó. Aqui era o verbo, aqui era o substantivo. Regência do nome. Substantivo é um nome. Autorização para quê? Para sair. Perfeito. Perfeito o emprego da preposição para. Com sentido, inclusive, de quem aqui? Do a fim de. Separado, tá? A fim de. A locução prepositiva. A fim de sair. Agora, olha só o que vai acontecer aqui. Na letra C, eu vou pular. Posso pular a letra C? Nestas férias fomos em cidades. Deixa eu pular essa. Na letra D vai acontecer o seguinte, ó. O chefe acusou o funcionário. Acusou de quê? É mais comum a gente usar, na regência do verbo acusar alguém de alguma coisa. É mais comum falar assim. Nesse caso, a preposição mais comum aqui seria a preposição de. Só que o verbo acusar aceita. Naquele termo que vai ser sofrer o motivo da acusação, nós usamos a preposição por. Também podia ser. Só que é menos comum. É mais comum usar o de, né? Acusar alguém de alguma coisa é mais comum do que acusar alguém por alguma coisa. Mas está certo. A regência do verbo acusar. Já na letra E, ocorre o inverso. Olha só como tudo é pensado na prova, cara. Olha como que o elaborador da questão é. Na letra E, o mais comum é a gente falar assim, este homem é querido. Querido por quem? É a regência aqui, ó, do adjetivo. Querido aqui é adjetivo. E aí você fala, querido por quem? É mais comum aqui usar a preposição por. Querido por quem? Por todos. Só que também pode ser querido de alguém. Ele é querido de todos. Então, olha só o que a banca faz. Na letra D, o mais comum era usar o de. Ele te deu o por, só que podia. A dupla regência do verbo acusar. Na letra E, ele usou o de, mas o mais comum era usar o por. Mas o de também pode. Então ele desvia seu foco do verdadeiro erro, que na verdade está bem aqui, ó. Nós fomos. Cuidado. Veja lá essa. Fomos, fui. Fui aonde? Fui ao banco. A ideia de mover, de locomover-se em direção a um ponto, a preposição pedida é a preposição a. Então, esse termo ao banco indica o lugar aonde fui. Se eu disser assim, fui clube no meu carro. Quando eu fui ao clube, lugar. Quem vai a algum lugar. Só que se eu vou embarcado no meio de locomoção, aí sim seria a preposição em, que nesse caso, combinado com o artigo, ficaria no meu carro. Então, olha só como que as preposições vão mudando os valores semânticos. Nessa primeira frase e nesse primeiro trecho aqui, ó, a ideia é de lugar. Aqui também, a ideia é de lugar. Já aqui na segunda ocorrência, a ideia não é de lugar, é de meio. O meio de locomoção. Meio. Então, pela norma culta, eu não vou no banheiro. Eu não vou na praia. Eu não vou lá na cidade. Eu vou ao banheiro, à praia, à cidade. Nessas férias, nós não fomos em cidades, nós não fomos embarcados na cidade, nós nos direcionamos para lá. Então seria, fomos a cidades e recantos maravilhosos. Nessa frase não tem um artigo, só trouxe a preposição. Ele tomou cidades e recantos maravilhosos em sentido vago, não especificou, não trouxe o artigo. É o a, só a preposição, mas não podia ser em. E é muito comum. Olha um erro de regência clássico, né?
Eu vou na praia. Você não vai, eu vou à praia. Eu vou no banheiro. Não vai no banheiro, você vai ao banheiro. Pela norma culta é isso. Regência é outro assunto muito importante depois que a gente vai ver lá na frente em análise sintática, lá no outro curso. Lá em análise sintática, outro curso. Mas a preparação começa aqui. Você está vendo? E olha que interessante, no final o erro está aqui, ó, na letra C. E veja mais, dá uma olhadinha nessa. Fui clube. Continua sendo ao clube, continua sendo a ideia de lugar, certo? Então, continua sendo a preposição a. Se o meio de locomoção é um meio conhecido, é um meio específico, como foi aqui em cima, meu carro, eu fui no carro do meu vizinho, eu fui no carro da minha mãe, quer dizer que eu fui embarcado dentro do carro, e o carro, como é específico, a preposição é o em. Agora, se eu for tomar o meio de locomoção em sentido vago, não determinado, a preposição já é outra. Ó. Eu fui ao clube de carro. Continua sendo meio. Só que agora eu não estou dizendo que é o meu carro. Só estou dizendo que era carro. Eu fui de moto. Às vezes muda a preposição. Fui a cavalo. Só preposição. Tá? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Ó. Angélica. No início da carreira, como que a Angélica ia? Vou de táxi. Vou de táxi, você sabe. Lembra? Vou de táxi. Que táxi? Ah, um táxi qualquer. Não específico. Se fosse um táxi conhecido, sabido, eu vou no táxi do meu pai. Eu vou no táxi do meu vizinho. Mas se é genérico, vou de táxi. Vou de ônibus. Vou de metrô. Se a Angélica começasse a carreira hoje, talvez dissesse, vou de Uber. Vou de Uber, você sabe. Você está vendo como que a preposição vai ajudando a criar relações semânticas distintas, diferentes? Só que agora combinado com regência, nesse caso dos verbos. E aqui, ó, quem vai a algum lugar, um erro clássico, que você verá comigo depois lá no outro módulo, lá no curso de análise sintática, outros cursos que você já venha fazendo e que tenha também regência, tá? Muito comum cobrar a regência do verbo ir. Legal? Legal, né? Show de bola. Preposição combinado com relações sintáticas, regência. Então você vai ver comigo, para a gente fechar esta parte aqui, esse primeiro momento nosso da temporada 5, a segunda parte da questão número 3, com mais uma belíssima questão envolvendo essas relações de regência. Vamos ver? Então vamos.